A paz de Yahshua Mashiach, amados e queridos irmãos e amigos desta plataforma Facebook, o meu bom anoitecer. E que o Pai possa estar aí trabalhando na sua vida como assim começou a boa obra. Vos peço agora humildemente a permissão, com a sua licença, para entrar pela porta deste canal de transmissão ao seu recinto, ao seu lar, à sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, na sua cozinha, que é aqui onde você esteja agora para um momento de comunhão. Um momento de ajuntamento da Kehillah do Mashiach. O Pai tem nos dado este propósito, tem nos orientado dessa forma, para que nós possamos estar aqui nessa reta final, buscando comunhão, nos fortalecendo, aprendendo um com os outros. A paz de Yahshua, querida irmã Eli e toda a sua casa, ao irmão Paulinho, a paz de Yahshua, irmão João Fernandes, seja bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach, e os demais irmãos que assim vão estar aqui em comunhão conosco nesse momento de Kehillah, nesse momento de reflexão das Escrituras. Paz de Yahshua, querido irmão Celso, Carlos, que está sempre conosco aí, sempre nos apoiando, sempre buscando essa comunhão conosco. Que o Eterno te abençoe, meu irmão, a ti e toda a sua casa, em nome de Yahshua. Aqui para mim ainda chega um pouco lento, amados irmãos, mas na proporção que eu for recebendo aqui, né, e visualizando aqui os irmãos, a gente vai deixando aí uma boa noite para os amados irmãos aí, tá? Mas de antemão, o meu boa noite coletivamente, tá? Para todos os amados irmãos que vão participar diretamente em tempo real e os irmãos que depois vão estar lá assistindo pela plataforma do YouTube, tá bom? Depois essa live aqui, que nós estamos fazendo em tempo real por essa plataforma do Facebook, ela estará lá disponível também no canal do YouTube. Tá? Todas as nossas lives lá, que até a data presente o Pai tem nos dado como edificação do corpo do Mashiach. Paz de Yahshua, irmã Franciele, que o Eterno continue abençoando a sua vida. Paz de Yahshua, querida irmã Alba, Valéria, a cooperadora aí da obra do Pai. A irmã Valéria está aqui no Rio conosco, é uma alegria estar com essa irmã aí, aproveitando esse calor, essa energia boa que ela passa para nós, de positividade. Que o Eterno te abençoe, querida irmã, a ti e toda a sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. Irmã Sandra, a paz de Yahshua, bem-vinda em nome de Yahshua Mashiach. Irmã Eunice, nossa querida irmã Eunice de Franca, São Paulo, seja bem-vinda, querida irmã, meu primo aí, Antônio Carlos, a paz de Yahshua Mashiach, meu primo, que o Eterno abençoe a ti e tua casa. Irmão Francisco, que a graça do Pai esteja sobre a sua vida. Irmã Edna Eldin, a paz de Yahshua, querida irmã. E a todos os irmãos aí que vão participar conosco aqui em tempo real. E como eu já tinha dito, né, os demais irmãos que vão depois estar assistindo lá no nosso canal YouTube. Você que ainda não se inscreveu no canal e manifestar esse desejo, se inscreva lá, que tá todas as nossas Kehillah lá, todas as nossas lives de comunhão estão lá. Tá bom, amados irmãos? Irmão João Carlos, a paz de Yahshua. Irmã Gláucia, irmão Glauce, a paz de Yahshua, querida irmã. Irmão Renato, a paz de Yahshua, meu irmão. Nossa querida irmã Deusa, que o Eterno continue abençoando, querida irmã. Nossa irmã Angélica Kelly, um beijo no seu coração, querida irmã Angélica. Estamos com saudade de você, que o Eterno abençoe a ti e toda a sua casa. Irmã Elda, lá de Mangaratiba, que o Eterno lhe abençoe, querida irmã Elda. Irmã Maria Aldenir, beijo no coração, querida irmã. Irmã Iranilda, forte abraço aí a toda a família Johnny aí, de Mangaratiba também, nossos amados queridos irmãos, que estão sempre conosco aí, né, irmãos? Em comunhão, na Kehillah do Yahshua Mashiach. Nessa reta final é fundamental, irmãos, nós estarmos aí solidificando a nossa comunhão, orando um pelos outros,
Ontem nós tínhamos um evento oficial aqui no Rio de Janeiro, mas devido ao mau tempo, esse evento, irmãos, foi cancelado oficialmente. Mas alguns irmãos que já nos conhecem, conhecem a localidade onde a gente reside, onde a gente passa boa parte do nosso tempo, esses irmãos, não tenho dúvida, movido pelo Ruach Kadosh, fizeram questão, mesmo sabendo que o nosso encontro oficial estava cancelado, esses irmãos estiveram conosco ontem. Não foi muita gente, foi uma totalidade de aproximadamente de umas 13 pessoas, mas parecia, irmãos, que tinha lá centenas, ou por que não dizer milhares de pessoas. E eu não tenho dúvida que nós estávamos ali em companhia dos mensageiros do Chamaim, né? Os anjos do Eterno estavam acampados ali, conosco ali, nos ajudando a adorar o nosso Abba Pai. Então foi um dia lindo, um dia de comunhão, um dia de confraternização, mas o evento não foi oficial, tá bom, meus irmãos? Quero deixar essa coisa bem clara aqui, porque as postagens foram para a rede social e talvez alguém possa estar pensando, pô, o irmão Roberto falou que não ia ter o evento, acabou que teve. Não, não foi o evento oficial, foi alguns irmãos que sentiram o desejo de estar conosco ali. E as portas estavam abertas e as portas estão abertas para quem desejar estar conosco qualquer dia, independente de evento marcado e etc. Então, nos sentimos muito honrados. A nossa irmã Valéria veio de longe, né? Nossa irmã Alba está aí conosco. Veio lá do Paraná, lá da cidade de Londrina, está conosco aí em comunhão. Então, eu me senti muito honrado, muito alegre. Ainda estou maravilhado, né? De estar ali recebendo o carinho, o calor daqueles irmãos em comunhão. E nós vamos fechar aqui o fim de semana com essa querrilá aqui de comunhão. E agradecendo já a companhia dos amados irmãos, irmã Maria Sueli, perdão. Seja bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Nosso irmão Cícero, um beijo no coração. Nosso irmão Paulo, nosso irmão Jorjão aí, de Mangaratiba, né? Um beijo no seu coração, para toda a sua família aí. E nosso irmão Wilson, servo de Al, e toda a sua família, um beijo no coração do irmão Tiaguinho e toda a sua casa. E nós vamos lá, irmão. Nós vamos aqui estar agregando uns valores a respeito do nosso entendimento na causa do reino do nosso Pai. Irmã Creuza, paz de Alcha. Irmã Lília, um beijo no seu coração. Irmã Cleiton, forte abraço, meu irmão. Beijo no seu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, um meu boa noite mais uma vez, coletivamente, um beijo no coração, coletivamente, de toda a querrilá de Yahshua Mashiach espalhada nos quadrantes da terra. Forte abraço aqui do irmão Roberto. Então o Eterno colocou no meu coração uma fala aqui, pela manhã, né, ali quando eu estava no meu momento em particularidade de meditação, de oração, o Pai trouxe uma fala ao meu coração que eu creio que também vai agregar aí o conceito espiritual dos amados irmãos dentro daquilo que o Pai vai falar com cada um individualmente. E aonde está essa fala, irmão Roberto? Então, antes da gente iniciar aqui nessa fala do texto, a gente fizemos um folding pela manhã e esse folding já trouxe aí a titularidade, né? A titularidade aí daquilo que a gente quer falar. Tá bom, irmãos? Está onde, irmão Roberto? 1 Samuel, capítulo 3, que demos um título. Irmão Tamir, o nosso querido português. Quanto tempo, meu irmão? Forte abraço, um beijo no seu coração, a ti toda a sua casa. Olha como é que o Eterno é tremendo, né? O irmão Tamir é um amigo de infância. Bom te ver aí. Que o Eterno te abençoe, meu irmão. Em nome de Yahshua Mashiach, obrigado aí pela sua companhia. Bom, irmãos, então tema que o Eterno agregou no nosso coração está vinculado no texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8. E qual é o tema, irmão Roberto? Ial sabe quem chamar. Aleluia. Ial sabe quem chamar. É Ial que chama, irmão Roberto? É ele que chama. E chama para quê? Para alguns propósitos. Para realizar algumas tarefas, para realizar as missões estabelecidas em vida de cada uma pessoa que ele chama. Então, quando o Pai chama, é porque ele já garantiu
o êxito da missão, o progresso da caminhada daqueles que ele chamou. Porque lembre-se de uma coisa interessante, procede ao nosso Abba o poder da onisciência, coisa que nós não temos. Então o Pai conhece cada um de nós, até porque a Escritura vai dizer, no Salmo 139, quando nós estávamos ainda em multiforma, o Pai já nos conhecia. Então, irmão, tudo que nós fazemos, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de agir, como se diz, o Pai já sabe, irmãos. Eu quero fazer uma ratificação aqui. O texto que eu vou estar falando, na verdade, é lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, tá? Eu falei Samuel, mas eu vou também usar aí essa passagem de Samuel, mas o texto oficial, me perdoa aí, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 apenas. Um versículo apenas. Então o Pai, irmãos, nada é surpresa para o nosso Abba Pai. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, nós precisamos surpreender o nosso Pai. Erroneamente, essa fala é um equívoco, porque ninguém surpreende o Pai. Nós podemos melhorar a nossa performance como pessoa para alegrar o coração do nosso Abba. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade na vida de cada um de nós melhorarmos, certo? No nosso agir, no nosso cotidiano. Eu tenho falado aqui nas lives de comunhão, você tenta ser um marido melhor, você que é casado, você que é casada, você que é esposa, tenta ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, você que é filho, seja um filho melhor, né? E seja um melhor amigo, seja um melhor vizinho, ainda sabendo que temos vizinhos que são intragáveis. Mas tudo bem. Mas a gente, na presença do Pai, com o auxílio do Ruach Kadosh, a orientação através das Escrituras é nos tornarmos pessoas no nosso agir, na nossa postura, no nosso dia a dia, pessoas melhores, irmãos. Se nós recebemos a palavra, se nós entendemos e cremos que temos o Ruach Kadosh, o Espírito do Pai sobre as nossas vidas nos conduzindo, há um dever de cada um de nós darmos esse testemunho de nós, de vidas mudadas, de vidas transformadas. Irmão Roberto, eu sou ainda explosivo. Irmão Roberto, eu sou ainda brabo. Mas você vai ter que exercer o domínio próprio, como o próprio Shaul, assim, ensinou a Querilar de Corintos. É só você ler lá as cartas lá e falar, irmãos, quem é brabo, quem tem um temperamento, vamos dizer assim, que sobressai, você precisa exercer o domínio próprio. O Pai vai trabalhar na sua vida, muitas das vezes permitindo situações para você colocar em prática o domínio próprio, para você ter a aprovação, tanto lá de cima do Chamaim como dos homens. Eu sou... Não, nós não podemos fazer como uma letra, né? Uma letra de uma música mundana de um compositor chamado Jorge Amado, a qual o título da canção é Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vivo assim, e vou morrer assim, é assim que eu sou. E aí você vai ter um triste resultado na soma final. Então, uma vez a palavra chega ao nosso coração, uma vez alcançado pelo Pai, porque lembre-se que o tema da nossa live hoje é Yahweh sabe quem chamar. Yahweh não comete equívoco, não chama quem ele não venha saber já que aquela pessoa pode mudar, que aquela pessoa pode ter uma vida transformada. Então é sobre isso que a gente está aqui nessa noite nos reunindo, para estarmos examinando as Escrituras a respeito de quem o Pai chama, como ele chama, quais são as pessoas que ele chama. O Pai não faz acepção de pessoas para a salvação. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que é da vontade de Yahweh, do nosso Abba Pai, que todos os homens se salvem. Ele tem essa vontade. Mas será que os homens querem ser salvos por Yahweh? Não. Muitas das vezes as pessoas se dão pelos prazeres da carne, pelos prazeres mudando. A decisão é nossa.
né? Nós decidimos o que nós queremos, como quero viver, se eu quero viver uma vida ao esplendor dos prazeres, ou quero, sabe, voltar-se para o meu pai com a minha limitação, com a minha pequenez, mas deixar de trabalhar, porque o projeto do pai é nos resgatar, tirar aqui desta terra que já está sentenciada a um juízo, amados irmãos. Nós estamos aguardando aí, segundo os estudiosos, segundo os irmãos aí que estão nesses cálculos aí, e há uma probabilidade, eu nunca vou falar exatamente, eu vou ter esse cuidado, de dizer que há uma probabilidade de acontecer um evento aí no próximo mês. Creio muito. É por isso que eu me preocupo a cada dia melhorar, a cada dia se esforçar para ter aprovação lá de cima e das pessoas que tão de perto me assistem. Ontem aconteceu uma coisa interessante, muitas pessoas só me conheciam aqui pela rede social, mas alguns irmãos, aleluia, o Pai me concebeu o prazer de me conhecer pessoalmente. E para minha surpresa, alguns irmãos me chamou em particularidade, me contou algumas particularidades, mas eles estavam ali agora face a face com o irmão Roberto, e eles estavam testemunhando quem na verdade é o irmão Roberto de fato. Então eu fiquei maravilhado, eu falei, Pai, tu és tremendo, tu faz que as pessoas façam a prova dos 9, tu faz que as pessoas venham verdadeiramente, sabe, muito próximo de nós para nos conhecer pessoalmente. Então isso é tremendo, o Pai conhece a cada um de nós. Então qual é a preocupação, irmão Roberto? É sempre estarmos melhorando a nossa performance como Yaldim, como filho do Abba, como co-herdeiro do reino, como cidadão do Chamaim já, né? Dupla cidadania terrena e espiritual. Então nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão. Mas vamos aqui para a nossa fala, vamos aqui para o texto, em evidência. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, eu vou ler nessa narrativa um versículo apenas. Diz assim, Elial partiu rapidamente dali e encontrou Elisha, filho de Safete, que arava com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elial se aproximou de Elisha e lançou sua capa sobre ele. Aleluia. Olha que coisa interessante. As Escrituras vai dizer que não existe ninguém aqui nessa terra insubstituível. Nós olhamos aqui as Escrituras, quando um sai de cena, o Pai coloca outro na cena. O irmão Romilson já fez vários vídeos aí mostrando isso. Ele fala muito da era, né? Começou com Noé, e depois veio para Marcha, e depois veio para Yalcha. Eu já estou resumindo, né, irmãos? Então, cada um no seu tempo. Então, o que nós aprendemos com isso? E olhando para as Escrituras aqui, nós vamos ver que há um tempo determinado, como diz Eclesiastes capítulo 3, para que Ial cumpra o seu propósito na vida de cada um, a quem ele designou para esse propósito. Então, se você ler toda essa narrativa aqui, já estava acontecendo um processo de substituição ou sucessão, queira chamar da melhor maneira possível. Então, quem era Elial, Elias? Era o personagem que estava trabalhando para o Abba terrenamente, e num período muito árduo, onde a apostasia tinha se generalizado. O povo virou as costas para o Criador, optou adorar ídolos através da influência de uma mulher chamada Jezebel, que as Escrituras faz uma comparação hoje com a prostituta de Apocalipse do capítulo 17. Então, a história se repete de novo. Infelizmente, com muita tristeza, eu digo que hoje muitas pessoas, por não conhecer o nome verdadeiro do Pai, por não ter ainda sido alcançado por essa revelação, ainda continua adorando ídolos, porque Deus não é nome do Criador. Nós e Yaldim já estamos sabendo disso. Deus é um título atribuído, na verdade, uma palavra oriunda do grego,
que na verdade é Zeus. Eles tiraram o Z e botaram o quê? O D, e hoje você tem, né, uma fala, né, de Deus. Então Deus é um título. Deus não é o nome do Abba. Deus não é o nome do Criador. E aí vem as desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque as pessoas não abrem o coração para receber a revelação, a palavra rema, a palavra que vem do Chamaim para aquela pessoa a quem o Pai, né, está dando a oportunidade dela descobrir a verdade. Então, o J também, a quem nós chamamos de Jesus, esse nome também, ou outro nome falso. Porque estamos cansados de saber que no hebraico não existe a letra J no seu alfabeto. No grego, muito menos existe a letra J. No latim, muito menos existe a letra J. Então, esse nome é uma farsa. Esse nome foi dado por Roma, o Império Romano paganizado lá no Concílio de Nicéia 325, na era do Machia. Esse tempo para trás o nome era falado, era o nome de Ial, o nome de Alcha. Então, se você quer saber o nome do nosso Abba Pai, o nome dele é Ial. Né? Alicerçado nas quatro letras hebraicas do alfabeto hebraico, Yud, Re, Vav, Re. E quando nós fazemos a transliteração, e não tradução, porque nomes próprios não pode ser traduzido, nem nome de pessoas e nem cidade. Mas quando nós fazemos a transliteração, nós vamos ter lá já uma pista como o nome do Pai é pronunciado, né? Então, quando você faz a transliteração de Yud, né, você vai ter o Y. Quando você faz a transliteração do Re, você vai ter o H, né? Você vai ter de novo, nessa transliteração vai ter o W, e lá no final você vai ter o H de novo. Então a gente vai ter Y, H, W, H. E aí quando a gente faz por português, nós vamos ter o I, o A, o U e o H. Então nós vamos ter uma fonética e nós vamos ter uma vocálica da pronúncia do nome do nosso Abba Pai, que é Ial. Louvado seja o nome do Criador. Nome poderoso, nome poderoso. E logo em seguida, nós vamos ter o Shin, que na verdade no hebraico quer dizer alegria ou salvação. Então o nome do filho está agregado ao nome do pai. E nós vamos ter uma fonética de Ial-Shá. Ial-Shá, que quer dizer Ial salva através do Machia. Ial salva os homens, salva as almas, os perdidos através do seu Machia, que quer dizer ungido. Aleluia. Então, voltando aqui para o texto, como o pai chama, irmão Roberto? Como o pai chama? Ele chama as pessoas pelo nome. E aí, irmãos, seria justo alguém te chamar pelo nome e você chamar essa pessoa por apelido? Ou pelo nome, talvez, que alguém agregou e falou, fulano de tal te chama assim. E, na verdade, o nome daquela pessoa não é o nome correto. Seria correto isso? Não, não seria justo. Então, quando a pessoa se refere à minha pessoa me chamando de nome, há um dever meu também chamar aquela pessoa pelo nome. Mas quando eu não conheço o nome, o que eu tenho que fazer? Pesquisar, procurar saber qual é o nome daquela pessoa, porque eu quero tratamento pessoal. E aquela pessoa não tem dúvida que também quer o tratamento no mesmo nível. Então, se o nome da pessoa é Alba, eu tenho que chamá-la de Alba. Se o meu nome é Roberto, as pessoas têm que me chamar de Roberto. Se o nome é Lília, eu tenho que tratar a Lília como Lília. Se é Eli, eu tenho que chamar como Eli. Se é Carla, eu tenho que chamá-la como Carla. Então não é justo o pai me chamar pelo nome e eu atribuir a ele titularidade de ídolos. Pior ainda, ídolos. Ídolos. Porque Deus vem de uma palavra, mais uma vez, oriunda, grega, que na verdade não é Deus, é Zeus. Eles tiraram o Z, meteram o D ali e ficou Deus. Mas na verdade, quando nós atribuímos o nome do nosso Abba Pai ou chamamos ele de Deus, na verdade nós estamos blasfemando do nome poderoso que é o dele. E como é que isso aconteceu? Maldade dos homens.
né, os pergaminhos ficaram originais, ficaram na mão, sabe, abre aspas, dos poderosos de Roma por 1000 anos. Então a gente pode imaginar o que eles fizeram. Por que você tem uma Bíblia hoje na mão? Nós temos aquilo que eles entendem como livro sagrado e nos deram isso aqui. Então, segundo o que eles separaram e fecharam o cano, ou canon. Então nós temos aqui 66 livros. 66 livros que o sistema religioso nos deu. Porém, nós sabemos que neste livro aqui, quando nós, com carinho, orientado pelo Ruach Kadosh, nós encontramos as escrituras aqui, a verdade. É mesmo, irmão Roberto? A Bíblia está cheia de fermento, então você tem que ter um cuidado específico, orar, consagrar a sua vida, até para o Pai te revelar o que é verdadeiro, o que é falso aqui, o que é acréscimo do homem e aquilo que muitas coisas eles tiraram. Então eu tinha que fazer isso aqui para você entender, né, a profundidade daquilo que eu quero falar. Então o Pai conhece. Então, o que o pai vai dizer? Olha, Irial, o teu tempo já está se findando, eu tenho uma promessa que você venha para junto de mim. Então, você vai até um sucessor a qual eu já escolhi. Quem escolhe, irmão Roberto? É o pai. Então, o texto de cara já nos mostra uma coisa interessante. Diz que Irial partiu rapidamente depois dessa orientação. Dali encontrou Elisha. Encontrou onde, irmão Roberto? Filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Irial se aproximou de Elisha e lançou sua capa sobre ele. Olha, quando Irial se aproximou e olhou, ele viu 12 moços trabalhando. Cada um puxava uma junta de boi, 2 boi no arado e cada um individualmente puxava. Então, quando Irial chegou ali, naquele campo de batalha, ele encontrou 12 pessoas trabalhando. E dentre essas 12, ele viu que tinha um último lá atrás, porque o texto está dizendo que ele era o 12º. Então, o camarada lá na frente estava puxando, o segundo estava puxando aquele arado, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º e o 12º vinha ele lá. Talvez na dele, talvez pensando nas coisas grandiosas, aquilo que ele poderia ser, aquilo que ele poderia ser projetado. Então, diz as Escrituras que o Pai sonda os nossos pensamentos. É por isso que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, verso 1, à frente, dizendo, ó, se vocês estão realmente no Mashiach, vocês têm que ocupar as vossas mentes com as coisas lá do Chamaim. Pense nas coisas do reino. Ocupe as suas mentes com coisas espirituais, com coisas de edificação, com coisas que vão, sabe, nutrir a sua emuná, a sua fé. Então eu estou conjecturando aqui para você entender. Então 12 pessoas trabalhando e Elisha era o último lá, né, dessa fileira de homens puxando ali o arado, com cada um com 2 bois, ali o arado ali, e Elisha era o último. Era o último. E aí você vai ver aqui referência do número 12, né? É profético. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Alcha, 12 homens no arado, e assim vai embora. Então, Irial chega, ele nem conhece, ele não sabe quem é Elisha. Ele não sabe quem é Elisha, e ele passa a saber agora porque o pai revela quem era Elisha. Até aí, nenhum texto aqui das Escrituras me mostra ou me prova que Elial já conhecia Elisha. Não, ele recebeu uma missão, ele estava lá, se você começar a ler a narrativa lá no capítulo 19, a partir do versículo de número 1, ele está ali numa batalha individual com Jezabel. Né? E ele faz toda aquela proeza que nós já conhecemos aqui, mas ela lança uma palavra ameaçadora e ele se abate, talvez um pouco desgastado emocionalmente, não espiritualmente, mas emocionalmente, e ele acaba
saindo ali, você conhece o texto, abatido, e o pai sabia que era a hora. O pai já sabia que o processo precisava continuar para tirar aquele homem de cenário, para tirar aquele homem de cena, mas a história precisava continuar sendo escrita. A história precisava ser levada adiante. E aí agora o pai vai escolher, porque por isso que o tema da nossa live é Ial sabe quem chamar, aleluia. Às vezes as pessoas, eu quero, irmão Roberto. Mas o pai sabe se você quer mesmo de verdade ou é só de boca para fora. Muitas das vezes a gente vê aí, infelizmente, no meio das pessoas, o ser humano tem essa tendência de competição, de rivalidade, né? Essa coisa ruim de querer ser melhor, de querer ditar as regras, de achar que ele é o bambambam, ele é o personagem principal, né, da história que está sendo escrita. Não, irmãos, nós temos que nos manter humildes, simples, deixar o Pai trabalhar na nossa vida segundo o propósito a qual ele já estabeleceu. Então as Escrituras vai dizer que quando Elial chega lá, ele vai ver 12 homens. E aí o negócio é interessante. Como é que você vai chegar para chamar alguém, né, a quem você não tem referência nenhuma, a quem você não conhece? 12 pessoas. Quando o pai fala assim, ó, Roberto, tu vai ali naquela casa ali e fala com Bertani, e eu chego naquela casa só tem uma pessoa, eu vou entender que é aquela pessoa. Mas agora, conjecturando aqui, colocando um pouco de pensamentos para funcionar, a gente vai ver que Elial chega lá e quando ele chega naquele campo, ele encontra 12 pessoas, 12 homens. E todos os 12 fazendo o mesmo trabalho, cada um com uma junta de boi, na verdade são 2 bois puxando o arado, e o condutor ali no auxílio daqueles animais. E agora Elial chega e ele tem que identificar a quem o pai tinha chamado dentre os 12. E aí eu não tenho dúvida que o pai fala forte a Elial, até porque a comunhão de Elial com o pai era tremenda. O pai cuidou dele em todos os aspectos, até quando teve uma grande fome em Israel. O pai cuidou dele, usou corvos, aves para alimentá-lo, levou ele para o ribeiro de Criate. Ele bebeu água enquanto havia uma seca terrível. E quando todo aquele recurso esgotou, o pai levou ele para Serepta para ser cuidado por uma viúva mais pobrezinha, né? Você conhece essa história. E aí juntou o útil e o agradável. Aquele homem tinha uma comunhão tremenda, aquilo que ele falava, o pai honrava. Por quê, irmão? Porque o pai escolheu a pessoa certa para o trabalho certo, na hora certa, no tempo certo. Então Elial estava ali, fazendo a sua parte, esperando o tempo determinado para cumprir a sua tarefa, porque o pai lhe prometera algo tremendo, como tem prometido a quem ele tem chamado. Por isso que nós não podemos esmorecer naquilo que o pai nos chamou com o propósito para que a gente realize para o seu reino. As lutas vêm, os ataques vêm, a batalha é acirrada, o problema ele muitas das vezes fica generalizado, mas não podemos abaixar nossa cabeça. Por quê, irmão Roberto? Porque nós temos o Ruach Kadosh, aquilo que nos encoraja. Nós não temos aquilo que o mundo tem. O espírito, muitas das vezes, do desânimo, do abatimento, das fraquezas que levam até pessoas a cometer loucura. Não, a Kehillah de Alcha, ela está sendo ferramentada, ela está sendo, chamada com um propósito para que nós possamos avançar nas primeiras fileiras e ser mais do que vencedores segundo aquilo que as Escrituras assim nos orientam. Então, o profeta chega ali agora naquele campo de batalha, o pai revela para ele, dentre os 12. E o mais interessante que o texto me chama, que ali nesse trabalho terreno ele não estava se destacando. A Escritura vai dizer que ele era o 12º. Então podemos entender que ele estava lá atrás, enquanto os outros avançavam no trabalho terreno, no trabalho braçal, ele estava na retaguarda. Talvez ele estava ali com seus pensamentos no chamaim. Talvez ele estaria ali projetando o que seria do seu futuro, como as coisas poderiam desenrolar a seu favor a respeito do seu futuro. E de repente ele recebe uma visita a qual todos tremiam
e ficavam apavorados quando o profeta chegava, porque o profeta não tem amigo. O profeta simplesmente ele vai lá e entrega o recado do Pai. Independente se as pessoas vão gostar ou não, o profeta não tem amigo. Se nós estudarmos aqui a vida dos profetas da antiguidade, eles viviam solitariamente, porque não tinha amigo, porque ninguém gostava dos profetas. Diferente dos profetas de hoje, que as pessoas fazem questão de estar perto ou se dizem profetas de hoje, porque só querem ouvir aquilo que vai massagear ego, aquilo que vai trazer, sabe o quê? Relaxa o seu coração. Ele quer ouvir aquilo que, na verdade, lhe aprai. Não, o profeta de Al, o homem de Al, ele não tem amigo. Ele vive isoladamente. Ele faz aquilo que o Pai o orienta a fazer. Ele vive para cumprir os desígnios do reino. Ele não vai falar nada para que não venha da parte do Pai para massagear ego de ninguém. Há uma diferença muito grande. Você está se identificando com esses profetas da atualidade, que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver com os verdadeiros profetas do nosso Abba Pai. Então, o profeta chegou ali naquele campo, o Pai revela a ele, falou, ó, é aquele moço lá, aquele lá da retaguarda. Dentre os 12, Ial sabia quem ele deveria chamar. Aleluia! E as escrituras vai dizer que o sinal profético era que ele lançasse a capa sobre aquele moço, talvez jovem, talvez numa idade já madura, né? Uma idade média, não sei. Mas a escritura vai dizer que o profeta se aproxima e lança a capa, melhor dizendo, sobre o ombro daquele moço. A cultura judaica, irmãos, quando as crianças começam lá nos colégios rabinos, eles começam lá a estudar a Torá, ali os princípios da Torá, e quando ele chega a uma certa idade de 10, 11 para 12 anos, o costume judaico, né, dos Yaldins lá da terra, é fazer ali uma sabatina sobre aquele jovem, e com pergunta, se eu não me engano, 340 versículos da Torá, eles precisam estar decorados, aquele jovem, para você ver. Começa lá com a idade de 2, 3 aninhos, já começa a estudar a Torá, os princípios da palavra de Al. Por isso que eles não engolem qualquer coisa, irmãos. Porque tem uma vida desde o tempo de criança, já sendo aplicados os valores éticos a respeito do pai, a respeito do seu semelhante, a respeito da sua própria vida. Então ali tem uma sabatina, e ali aqueles rabinos entram ali naquela sala, e diz a cultura, né, diz a história, diz os estudiosos, que quando um daqueles rabinos lança a mão direita sobre o ombro de um daqueles alunos, um daquele jovem, é porque ele está sendo profeticamente separado para o ministério rabino. Ele vai ser preparado mais e mais para lá na frente estar instruindo. Então você vê que tem esse ato profético. Qual era o ato profético? Ele lançou a capa sobre aquele jovem e ele sabia que ali algo sobrenatural estava sobre ele. O verso 20 vai dizer, então, deixando os bois. Olha como é que é a atitude daqueles que o pai chama. Olha como é que é. O verso 20 vai dizer, então, deixando os bois. Olha só, a primeira coisa que ele fez foi deixar aquilo que talvez ele estava fazendo, mas não por tanto prazer. Ele estava fazendo porque ele era obediente, ele estava trabalhando, mas talvez o coração dele não estava ali. E o pai conhece as pessoas a quem ele chama, aonde o coração dessas pessoas estão. Se estão no reino ou se estão na terra. Se estão no tesouro lá do Chamaim ou se estão buscando aqui bens materiais, tesouros terrenos. Há uma orientação de alça para os seus alunos, né? Há requisitos daqueles que verdadeiramente querem ingressar-se na caminhada de servir e alça. A Escritura vai dizer que alça ensinou, e não juntei para vós tesouro da terra, aonde traça, ferrugem e salteadores e ladrões minam e roubam, mas antes juntei para vós
um tesouro no reino dos céus. Aleluia! Uma orientação direta para os discípulos de Alcha, para aqueles que verdadeiramente querem ingressar nessa caminhada espiritual. Olha o que o texto vai dizer no verso 20. Então, deixando os bois, aleluia, de cara ele já deixou os bois. Elisha correu até Elial e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elial lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Aleluia, que coisa tremenda. Ó, desprendimento. Eu vou lá, vou dar um beijo no meu pai, vou lá dar um beijo na minha mãe, mas eu tenho que ter esse desprendimento verdadeiramente para colocar minha vida em propósito para viver o reino do Pai. Não estou aqui dizendo que você tem que abandonar sua família, você tem que virar as costas por teus entes queridos, mas você não pode ficar com o umbigo ali amarrado, sabe? Dentro de um quadro familiar ao qual tem te atrapalhado o teu crescimento espiritual. O quanto tem sido uma pedra de tropeço no teu desenvolvimento espiritual. Por que você não está tendo crescimento? Por que você não está com visão de águia ainda? Por quê? Porque você envolveu de uma forma tão grande emocional e psicológica com os problemas adversos da sua casa que você está morrendo e ainda não percebeu. Então, cuidar não é estar ligado, preso a nenhum tipo de sentimento que pode te atrapalhar ao teu desenvolvimento, a sua comunhão com o Ruach Kadosh, a ponto de te atrapalhar aquilo que Yahweh quer realizar, aquilo que Yahweh quer fazer na vossa vida. Aleluia. E aquele moço falou assim: olha, profeta, aleluia, que maravilha. Eu estava aqui pensando, né, antes de você chegar, sabe, o que seria, como seria lá na frente a minha vida, etc. Mas a Escritura, mais uma vez, vai dizer que o Pai, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele esquadria o nosso coração, Ele faz uma varredura de todo o nosso ser e Ele sabe quem procede com sinceridade ou quem está de engodo, ou quem está de enganação nessa caminhada. Então, Ele falou assim: olha, eu só tenho um problema, deixa eu ir lá dar um beijo na minha mãe, no meu pai, já larguei o boi, já larguei o arado e agora eu vou te seguir. E aí o profeta falou: e assim seja. E você entendeu o que eu fiz contigo? Em outras palavras, ó, eu selei aquilo que Yahweh já determinou. Ele te chama. Aleluia. Ele te chamou, rapaz. Olha que coisa. Ó, tinha 12 amigos aí trabalhando com você? Tinha. Mas o Pai te chamou. Aleluia. Por isso o tema da nossa guerrilha. Yahweh sabe quem chamar. Ele chama todos, irmão Roberto, para o arrependimento. Ele chama todos para o arrependimento. Ele chama todos, irmão Roberto, para salvar essa pessoa. Mas para os seus propósitos, para os seus desígnios, para as suas missões. O Pai sabe verdadeiramente com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Então, quando nós olhamos o texto, a gente fica maravilhado. Quando o Pai falou, quando o Ruach Kadosh ministrou essa palavra no meu ser pela manhã, eu falei: aleluia. O Pai me encheu de convicção daquilo a qual Ele me chamou para somar força no corpo do Mashiach. Para ser, sabe, um operário na edificação do reino. E eis-me aqui, irmãos, botando a cara. Mesmo muitas das vezes tomando pedrada, mas eu não estou nem aí mais para pedrada. O Pai usou o irmão João, né, aquele irmão abençoado, junto com a irmã Maria, para me trazer uma palavra de consolo. Falou: irmão Roberto, você já tá, o Pai já te colocou uma carapaça aí, rapaz. Pancada, pedrada, isso não te para mais. Eu falei: aleluia. Você sente até o impacto da pancada, mas eu não paro, irmãos. Eu não paro. E pode jogar pedra. Eu não estou nem aí. Eu vou pegando essas pedras e vou construindo uma casa forte. Aleluia. Vou pegando essas pedras e vou transformando elas, aleluia, em algo precioso. Então o Pai falou: ó,
A quem eu chamo é porque eu conheço. A quem eu chamo é porque eu conheço. Nem eu me conheço, nem você se conhece. Mas o Pai conhece a quem ele chama. Não chama ninguém frouxo, não chama ninguém covarde, não chama ninguém preguiçoso, não chama ninguém que só vive colocando desculpa para um progresso, né? Para um progresso espiritual. Não, o Pai não chama esse tipo de pessoa. Chama assim, se arrepende aí dos pecados, dos erros, das besteiradas que você anda fazendo. Tô te chamando sim, para te salvar, porque a salvação é um dom gratuito dial. Mas para o reino, para fazer parte do reino. E Al sabe quem chamar. É por isso que Al já falou, vocês têm que se esforçar a entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz aos prazeres do mundo, da carne, da matéria. E são muitos que entram por essas portas. Mas vocês querem entrar no reino? Vocês querem ter a convicção que o Pai vos chamou? Escolha a porta estreita. Escolha a porta estreita. Largue, se desprenda. Quantas pessoas aí voltada, que nem dorme direito a respeito do possível arrebatamento dia 23 de Abib, 15 de Nissan, em Israel. Mas não se preocupa com a sua vida espiritual, com a sua vida pessoal, em nível de conduta. Não, precisamos entender. O Pai chama aqueles a quem Ele conhece, a quem Ele sabe que vai adiante com os seus propósitos e com os seus desígnios. Versículo 21. Elisha voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou. Que é isso, irmão? Se livrar. Sabe? Tudo aquilo que me impede o meu progresso espiritual, a minha comunhão com o Ruach Kadosh, eu tenho que me livrar. Me livrar. Olha o que ele fez. Versículo de número 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou e o equipamento de ará para cozinhar carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elial, tornando-se tornando o seu assistente e aprendiz. Aleluia. Nós somos assistentes e aprendiz de Alcha. Todo dia o nosso mestre está nos dando orientações, informações de uma vida de progresso espiritual. Quem mais? Eu podia citar vários personagens aqui das Escrituras a quem o Pai chamou. Tem uns que o Pai levantou, tem uns que o Pai chamou, tem uns que o Pai separou, tem uns que o Pai enviou. Nós precisamos entender que o Pai, ele trabalha segundo os seus desígnios e seus projetos. A Escritura vai dizer também, lá em 1 Samuel, capítulo 3, você já conhece esse texto, já ouviu essa narrativa várias vezes. O Pai vai chamar outra pessoa. Eli já estava ali, né, irmãos? Eli já estava ali como sacerdote, mas tinha afrouxado as rédeas, fugiu das características de um verdadeiro sacerdote, cargo que ele exercia na época. E, como eu falei no começo da nossa Querrilá, ninguém é insubstituível. Muitos irmãos aí que ainda não aprendeu isso. Ninguém é insubstituível. Quando o Pai quer tirar alguém de cena, ele tira e coloca outro, porque a obra não para. E a obra não pode parar. Então, Eli estava fora já dos projetos do Abba. Por quê? Ele burlou princípios. E quem o Pai chama para a sua obra, para os seus projetos, tem que dobrar suas vigilâncias para que não quebre princípios.
O Pai é amor, irmão, é. O Pai é longânimo, é. O Pai é maravilhoso, é. Ele usa de benevolência, usa. Porque lá no Êxodo 33, verso 19, ele fala, e eu uso de benevolência com quem eu quero. Uso de benevolência para com quem eu quiser usar. Mas as Escrituras vai dizer que ele é justiça. A Escritura vai dizer que o Pai não burla princípio. Se ele estabelece um princípio, esse princípio ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não burla princípio para, sabe, massagear o ego do irmão Roberto e os demais irmãos ouvintes da palavra. Não, não, não. Então tem princípios aqui que o Pai, ele não burla. Ele não burla. E ele viu que Eli, sabe, já estava ali totalmente desregrado do propósito que assim ele foi levantado para executar como sacerdote. E aí o Pai agora vai chamar alguém. Aleluia. O texto de 1 Samuel, capítulo de número 3, no verso de número 9. Eu vou ler toda a narrativa, vou ler só algum versículo, o versículo 9, versículo 10, que diz assim: E Eli orientou a Samuel, vai, deita-te, e se ele te chamar de novo, dirás, fala, Iau, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. Verso de número 10. O Criador voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Característica daquele a quem o Pai chamou. O Pai fala, ele ouve. Aprendo aqui com 2 textos das Escrituras. 1 Reis 19, verso 19, quando o personagem vai dizer, eu só me dá um tempo para me dar um beijinho e eu já larguei o boi, eu já larguei o arado, já estou me desprendendo, sabe? Já estou me desprendendo de todo sentimentalismo a respeito de situações que me prende e que me está me arrebentando no meu desenvolvimento de comunhão espiritual com o meu soberano através do seu Ruach Kadosh. Outro aprende a ouvir e logo entra em ação. A Escritura vai dizer que esse jovem aqui, por ser muito inexperiente ainda, nunca tinha ouvido a voz de Iau. E a Escritura diz que o Abba Pai teve aquela paciência porque ele era um menino, de chamá-lo 3 vezes. E na terceira vez ele estava instruído, ele foi orientado. Que se ele ouvisse aquela voz, de novo, ele deveria manifestar, dizendo, fala, Iau, que o teu servo te ouve. Hoje, essa guerrilha é atribuída para aqueles que entendem que o Pai o chamou. Iau sabe quem chamar. Aleluia. Você está se identificando com essa fala hoje? Você está compreendendo que o Pai hoje está falando contigo através desse momento aqui de reflexão das Escrituras? Então você, onde tiver no seu canto aí, você glorifica Iau. Você procura pedir ao Pai mais entendimento das coisas que Ele está te projetando para que você, aleluia, execute aquilo que Ele te chamou pelo nome. Lembre-se que começamos a falar aqui na Guerrilhar que o Pai tem um nome. E quando nós vamos falar com o nosso Abba, esse nome é tão poderoso que eu tenho até evitado falar desse nome. Então eu atribuo ao Criador, ao soberano, o grandioso, o majestoso, honra, glória, louvor e adoração. Mas o nome dele é Iau. Iau. O nome do nosso soberano é Iau. E o nome do nosso resgatador, do nosso salvador é Yahushua. É Yahushua, o Mashiach. Aí vem algumas orientações nas Escrituras daqueles a quem o Pai verdadeiramente chamou pelo nome para um propósito. O apóstolo Kefas, Pedro, escreve lá na sua primeira carta, no capítulo de número 1. Guarde aí, depois você lê Kefas,
capítulo 1, primeira epístola dele, capítulo 1, versículo de número 15. Ele escreve o seguinte, ele diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Aleluia! E Shaul escreve em primeira carta aos Coríntios, a guerrilha de Coríntios. Shaul escreve no capítulo de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 2. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 2. Ele diz: e aquele de Al, que está em Corinto, aos santificados em Al Shalmachia, e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Salvador, e ao Shalmachia, o Salvador resgatador deles e nosso. Aleluia. Atos dos Apóstolos. As Escrituras vai dizer algo tremendo que nós recitamos ontem no nosso encontro. Essa palavra veio meio encontro semana passada e até hoje ela arde. Quando eu falei que o Pai chama a quem Ele quer. Então existe aqueles que o Pai chama. Para quê, irmão Roberto? Não apenas para salvar, não apenas para herdar o reino, mas para um propósito terreno. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz assim nessa narrativa, a partir do versículo de número 13. Atos dos Apóstolos 16, versículo de número 13. Diz assim: no dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Versículo de número 14. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Ial e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que Ial lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Shaul. A minha pergunta é: Shaul saiu no propósito de orar. Chamou aquelas pessoas que estavam com ele e falou: vamos ali orar, vamos orar. Chegaram lá para orar e encontraram um grupo de mulheres. E ali elas começaram a ouvir o que o grupo de Shaul conversava. E o texto vai dizer no verso 14 o seguinte: uma das mulheres, por que não todas? Uma das mulheres que nos ouviram era temente a Ial. Ela tinha já um propósito, temer o Criador. Né, irmãos? Talvez tem muitas pessoas aí atribuindo ao nosso Abba Pai com a titularidade ainda dos deuses pagãos, mas talvez no coração dessa pessoa, no seu entendimento, porque isso não foi lhe esclarecido, ela teme ao Criador, mesmo ainda não conhecendo, mesmo ainda não tenha sido alcançada pela verdade, pela revelação do seu nome, ela teme. E o Pai, ele chama aqueles que ele sabe que tem temor do seu coração. Olha, característica daqueles que o Pai chama de verdade. Ial sabe quem chamar. Aquelas mulheres estavam ouvindo a fala ali de Shaul e com os seus companheiros. Aquelas mulheres estavam ouvindo ali a fala de Shaul e seus companheiros. Uma das mulheres, por que não foi o grupo todo? A pergunta é: por que não foi o grupo todo? Mas a Escritura vai dizer uma das mulheres, temente a Ial, que se chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que Ial lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Shaul. Por que o pai abriu o coração daquela mulher? Porque o pai sabia quem chamaria. Porque ele não chamou todas aquelas mulheres do grupo,
Não. Ele sabia que aquele grupo ali tinha alguém que ele verdadeiramente poderia contar. Ele, quando me olhou lá no sistema, quando te olhou, onde você estava lá no sistema, ele te chamou porque ele quer, ele sabe que pode contar com você, irmão Rubão, ele sabe que pode contar com você, irmã Maria Aldenir, ele sabe que pode contar com você, irmã Eli, ele sabe que pode contar com você, irmão Orilde e os demais irmãos aqui dessa Querrilá. Ial não erra a quem ele chama, Ial não erra em quem ele convoca. Mas tem um grupo lá na minha casa, mas ele chamou você. Ah, eu sou de uma família, irmão Roberto, que tem uma cabeçada, eu já falei, eles não entendem porque o pai não abriu a porta do entendimento ainda para que eles possam entender. E por que isso aconteceu, irmão Roberto? Porque o pai não os chamou. Tinha 12 homens arando a terra, o pai chamou um. Na casa de Eli, tinha os seus filhos, tinha os demais trabalhadores. O pai chamou um, Samuel. Dentre aquele grupo que ali estava na margem daquele rio, ouvindo aquilo que Shaul e os seus companheiros falavam, uma se interessou. Por que se interessou? Porque queria aprender as coisas do reino. E as Escrituras vai dizer que quando o pai olhou para aquela moça, aleluia, aleluia, quando o pai olhou para aquela moça, e aconteceu, aleluia, e aconteceu que Ial lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Shaul. Que o Eterno possa te abençoar. Que o Eterno possa te sacudir nesta noite e fazer você entender que no meio de tantas pessoas, no estado que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você está, o Pai chamou você. Não sei qual foi a hora, não sei qual foi o momento, mas você se quebrante na presença de Al e agradeça a ele dizendo, tu me chamou. Assim como ele chamou Elial, assim como ele chamou Elisha, assim como ele chamou Marcha. Você vê que uma multidão vai ser beneficiada pelaquele a quem o Pai chamou. O Pai chamou Marcha através da vida de Marcha para trazer libertação àquele povo que estava escravo lá há anos, há séculos, lá no Egito. O Pai chamou a Elial para libertar o povo da apostasia, mas chamou individualmente pelo nome. O Pai chama um para benefício de várias pessoas. Não tenho dúvida, e com muita humildade e simplicidade, ninguém me convence o contrário de existir os escolhidos e os alcançados. Onde tu aprendeu isso, irmão Roberto? O Pai colocou no meu coração. Existe os escolhidos. E através daquele a quem o Pai escolhe, o Pai quer usar aquela vida da quem ele escolheu para alcançar outras pessoas. Mas aquele que é escolhido precisa entender que ele tem que estar desprendido dessas coisas terrenas para que o Pai possa cumprir seus desígnios e propósitos na vida dessa pessoa. Então, quando o Pai chama pelo nome, é porque ele te escolheu e porque ele te conhece. Na primeira instância, a gente fica até meio assombrado, porque a gente não está acostumado, ou não estávamos acostumados a ouvir a voz do Supremo. Mas o Pai é longânimo com o seu amor,
com a sua benevolência, com a sua maneira de trabalhar, ele nos dá um tempinho ainda para a nossa ficha cair. E quando a nossa ficha cai, o que nós temos que fazer, irmão Roberto? É se voltar de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo no nosso coração para as coisas do reino. O Pai não chama preguiçoso, o Pai não chama pessoas acomodadas, o Pai não chama pessoas desleixadas. Tudo que eu faço, tudo que você precisa fazer, tudo que nós precisamos fazer é caprichar no nosso servir ao reino e ao nosso Abba Pai. Como é que a gente serve o reino? Servindo as pessoas, amando as pessoas, respeitando as pessoas, fugindo da fofoca, fugindo das contendas, fugindo das maledicências. Sabe, irmãos? Doutrinando, esmurrando o nosso corpo, melhorando o nosso temperamento, falando com mansidão, sendo humilde, sendo sincero, sendo aquilo que o Ruach quer que nós sejamos. Quero terminar minha fala dizendo que o Pai sabe a quem chamar. Sempre foi assim. O Pai sabe quem chamar. E aquele a quem ele chama, ele quer usar para que outras pessoas sejam alcançadas. Ele chama, Roberto, eu estou te chamando aí, larga tudo aí, larga o sistema religioso, larga esse título aí que os homens te deram, exerça só o dom, porque o dom é real. A quem o Pai chamou para apacentar, ele vai apacentar. A quem o Pai chamou para evangelizar, ele vai evangelizar. Porque dons são irrevogáveis. As pessoas, muitas das vezes, veem para Yahusha, mas querem neutralizar o dom que está na vida daquela pessoa. Eu sei muito bem qual é o dom que está em mim. Não título, como o sistema me presenteou com um título. Valela, rasguei toda a titularidade, todos aqueles papéis que me deram, reconhecendo o dom que está sobre a minha vida. Então o dom é irrevogável. Se o Pai me deu um dom, eu vou continuar exercendo o dom. Não quero carteira, não quero papel, não quero ser chamado disso, daquilo, não. Mas o dom que está em cada um de nós, a quem o Pai chamou, porque o Pai chama e ele dá as ferramentas. Elisha, qual era o dom que estava dele? Dom profético. Qual era o dom que estava na vida de Shaul quando o Pai o chamou no caminho de Damasco? O dom apostólico. Testemunhar. A palavra apostólica ou apóstolo quer dizer testemunha. Então o Pai o chamou para ser uma testemunha viva daquilo que o Pai fez na vida dele e o que o Pai continuava fazendo e queria fazer na sua Querrilá. Samuel, qual era o dom? Dom profético. Ele foi profeta, ele foi sacerdote. E foi também um apacentador do povo de Israel. Então entenda uma coisa, dons são irrevogáveis. Titularidade é coisa do sistema, coisa dos homens, vaidade. Mas o dom não. O dom ele está aí naquilo que o Pai chamou a cada um e determinou para que fosse feito através do dom que está na vida de cada um de vocês. Bom, nosso tempo avançou. Eu podia estar falando mais tempo aqui, mas para não se tornar enfadonho, eu creio que aquilo que o Pai queria que nós transmitíssemos através da sua palavra, eu acho que é o suficiente para essa porção, como diz o Isieldim da Terra, para essa paraxá. Então que você seja abençoado com essa palavra, que você venha absorver essa palavra e venha entender que Yahweh sabe quem chamar. E se você hoje está aí, conheceu os verdadeiros nomes, porque o Pai permitiu, porque o Pai sabia quem chamar. A irmã Edna e Aldim, então a Edna, ela vai entender. É a Lília vai entender. É a irmã Jocélia, ela vai entender. É a irmã Edmeia, acertei o seu nome, né, querida irmã? É a irmã Edmeia, então ela vai entender.
é a irmã Valéria, é o irmão Marinho, ele vai entender que eu não erro a quem eu chamo. Agora, precisamos ter atitude como nós vimos aqui desses homens. É o Rubão? Então, ele não errou em Rubão te chamar. Ele não errou, irmão Eduardo, em te chamar. Agora, nós agora, com algumas atitudes e desprendimento que precisamos entender que essas coisas muitas das vezes nos atrapalham no nosso progresso e no nosso desenvolvimento de comunhão espiritual e com as tarefas que foi nos dada a respeito do trabalho do reino. Então, quero terminar minha fala agradecendo de todo o meu coração, com toda a minha de toda a humildade, agradecer a sua companhia. Eu quero que você alcance mais e mais os desígnios do reino. É isso mesmo, irmão Wellington. A porção do Paraxá, né? Mais essa Paraxá aí. É uma fala hebraica? De o que é? De uma mensagem, de um ensinamento, de um estudo. Tá bom, irmãos? Que o Eterno vos abençoe. Irmão Carlos Daniel, um forte abraço. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te fortaleça, que vocês fiquem firmes nessa reta final. Que o Pai possa te encorajar. O Pai não erra quem ele chama, irmão Rubão. O Pai não erra. Nós que muitas das vezes deixamos, por descuido, o diabo muitas das vezes querer colocar dúvida no nosso ser. Mas que o Eterno nesta noite possa estar dissipando trevas, trazendo a verdadeira luz do entendimento. Torço, Pai, que a porta do entendimento sempre esteja aberta para cada um de vocês. Entregue o seu caminho, a sua vida, os seus propósitos na mão do Pai. E só se coloque apenas como instrumento. E se coloque apenas como instrumento do Mashiach. Ou eu faço parte dos trabalhadores do reino de verdade, ou eu estou me enganando a mim próprio. Falo do reino, mas o meu coração está na terra. Falo do reino, meu desejo de um dia ir embora para o Chamaim, mas as minhas atitudes não condiz. Muitas das vezes eu sou covarde em muitas das vezes não falar a verdade para mim mesmo. Meu coração está muitas das vezes arraigado nas coisas da terra. Já fui alcançado pelo propósito do Pai, mas as coisas materiais têm me escravizado ainda e muitas das vezes eu me acovardo de entender isso e declarar isso para mim mesmo. Não é para as pessoas não, para mim mesmo. Mas o Pai não erra quem ele chama. Eu nunca vi a quem o Pai chamou não ter êxito no seu progresso, na sua caminhada. A quem o Pai chamou. Então, preste bem atenção. A uns o Pai chama. Para quê, irmão Roberto? Para alcançar a outros. As pessoas muitas das vezes confundem aqueles que são alcançados por aqueles que foram chamados. É muito forte o que eu estou falando aqui. Eu estou falando, trazendo uma fala para quem já está num patamar de amadurecimento espiritual. Existe aquele que o Pai chama pelo nome para alcançar a quem o Pai quer que seja alcançado. Mas não quer dizer que aquela pessoa que foi alcançada, ele vai perseverar como você está perseverando. Aquela pessoa que foi alcançada, ele vai crer como você crê. Muitas das vezes entra aquele nível terrível de questionamento, de perguntas, de dúvida, e você vai andando e aquela pessoa vai ficando lá para trás. Aí um dia a ficha vai cair de verdade. Talvez para algumas pessoas serão muito tarde. Então, se você está dentro desse grupo, daqueles a quem o Pai chamou, tenho muita convicção daquilo que eu pronuncio, daquilo que eu trago como mensagem. Existem aqueles a quem o Pai chamou para viver um propósito de alcançar outras pessoas. Por isso que muitos de nós ficamos decepcionados. É por isso que eu tenho visto o chororô de muitas pessoas. Irmão Roberto, lá em casa ninguém quer ouvir. Irmão Roberto, não sei quem não vai ouvir. Meu irmão, porque não foi chamado. O propósito do Pai na vida dessa pessoa é que ele fosse alcançado apenas pela verdade. Agora, o que ele vai fazer com a verdade não é problema seu, não é problema meu. Agora, eu creio, eu tenho convicção que eu fui chamado. Então, eu tenho que ter
esse desprendimento, esse discernimento, essa sinceridade, essa disponibilidade, essa coragem de botar a cara para viver aquilo que o Pai quer que nós vivemos nas últimas horas que nos antecede, um evento que está às portas, e eu creio muito nisso. Prepare-te, Israel, prepare noiva de Alcha para ter um encontro com o teu Criador. Beijo no coração, me despeço aqui, abençoando a sua vida com uma noite de paz, com uma noite de sustentação, num sono reparador, e que o Pai venha te chaculejar essa madrugada, despertar, aguçar em sua vida tudo aquilo que ainda é necessário. Forte abraço, noiva de Alcha. Um beijo no seu coração e obrigado pela sua companhia. E terminando essa live, dizendo, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, beijo no coração, amo a todos vocês, verdadeiramente no amor de Yahshua Mashiach. Oremos, não abandonemos nossos princípios, dos 4 pilares que nos fortalecem, oração, jejum, parta o pão, se preocupe com a comunhão. Que coisa maravilhosa ontem ali, a gente nos reunimos ali com aquele grupo de pessoas, como o Pai derramou o seu Ruach Kadosh no meio de nós. Que o Eterno vos abençoe poderosamente em nome de Yahshua Mashiach. E até o nosso próximo encontro. Beijo no coração, meus amados.